Se você pudesse escolher apenas 5 livros para formar uma base sólida na teologia, quais seriam? Hoje, vou te mostrar 5 obras que todo cristão deveria ler. Livros que não apenas informam, mas transformam. Que moldaram a fé de gerações e continuam impactando vidas. Esses livros não são para leitura superficial. Eles exigem reflexão, exigem dedicação. Mas se você quer crescer no conhecimento de Deus, esses são os 5 pilares que você precisa ter na sua estante. Vamos começar. 1. As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Se você quer entender a fé reformada em sua profundidade, esse é o livro essencial. João Calvino não escreveu apenas um livro sobre doutrinas, mas um verdadeiro guia para a vida cristã. Ele nos ensina sobre a soberania de Deus, a depravação do homem, a graça irresistível e o propósito final da nossa existência: viver para a glória de Deus. Esse livro não é para leitura rápida. Mas se você deseja uma base teológica firme, deve começar por aqui. 2. A Morte da Morte na Morte de Cristo, de John Owen. Esse não é um livro leve. Mas poucos escritos na história explicaram a obra de Cristo na cruz com tanta profundidade quanto esse. John Owen desmonta qualquer ideia de um evangelho superficial. Ele nos mostra que a morte de Cristo não foi uma possibilidade de salvação, mas a garantia dela. Se você quer entender o verdadeiro poder do sacrifício de Cristo, leia esse livro. 3. Teologia Sistemática, de Louis Berkhof. Todo cristão sério precisa de um bom livro de teologia sistemática. E poucos são tão completos e acessíveis quanto este. Berkhof explica cada doutrina cristã com clareza e profundidade. Desde a natureza de Deus até a salvação, a igreja e o fim dos tempos. Se você quer uma visão ampla e bem estruturada da teologia reformada, esse livro é indispensável. 4. O Conhecimento do Deus Santo, de A. W. Tozer. Tozer escreveu esse livro para confrontar um problema que vemos até hoje: muitos cristãos falam sobre Deus, mas poucos realmente conhecem a Deus. Ele nos lembra que a maneira como enxergamos Deus define tudo em nossa vida. Uma visão pequena de Deus gera uma fé fraca. Uma visão grandiosa de Deus transforma nosso coração e nossa adoração. Esse livro não apenas ensina teologia, ele desperta fome por Deus. 5. Confissões, de Agostinho de Hipona. Esse é um dos livros mais profundos já escritos sobre a relação do homem com Deus. Agostinho não apenas ensina teologia, ele nos leva a mergulhar na alma humana, na luta contra o pecado e na busca por Deus. É um livro sobre arrependimento, graça e transformação. E, mesmo depois de séculos, continua falando diretamente aos nossos corações. Esses são os 5 livros que todo cristão sério deve ler. Cada um deles vai te desafiar, te moldar e te aproximar mais da verdade de Deus. Agora, me diz, quais desses livros você já leu? E qual deles você vai começar a ler agora? O conhecimento de Deus não é um fim em si mesmo. Ele deve nos levar a uma vida de piedade e obediência. Então, estude. Aprenda. Mas, acima de tudo, viva o que você aprende, para a glória de Deus.